Eduardo Marinho, faz seu artesanato, suas artes nas ruas, viaja. E a gente está aqui para trocar uma ideia, ver mais pontos de vista e expandir nossa consciência, quem sabe, e ouvir um pouco, falar um pouco. Já li relato e já conheci a sua história. E queria falar de 2 momentos, que foi a sua ruptura e foi o seu sair de casa. E qual foi a sua motivação, o que você pensou? Eu estava procurando um sentido para viver, que eu não via sentido. Eu estava na classe abastada e todo o sentido que me apontava era me manter nessa classe abastada e fazer tudo para ficar nessa classe abastada. E eu achava que isso era pouco. Que eu tinha vindo para esse mundo fazer o quê? O que eu vim fazer aqui? Ficar usufruindo de privilégios? Ficar tendo empregados para viver? Minhas questões eram essas. Por que tem tanta gente na pobreza? Por que tem tanta gente abandonada, tanta gente na miséria? E no lugar onde eu estava, socialmente falando, não se dava para conversar. Fazer treinamento militar, tinha meu salário, tinha meu talão de cheque, podia entrar em filme para 18 anos, nem a maioridade praticamente. Já tinha tentado o Banco do Brasil antes do Exército, eu estava tentando me enquadrar, porque minha família é altamente enquadrada. Então eu queria me enquadrar, só que não me... O que acontecia? Eu olhava para os mais velhos lá dentro. E, pô, esses caras são o que eu vou ser daqui a um tempo. Eu não quero ficar aqui, eu não quero ser que nem esses caras, não quero ter esses assuntos que eu escuto, não quero viver dessa maneira, não quero ser como eles. E pedi demissão. Aí começou a cobrança, e agora? O que você vai fazer? Eu olhava para os cursos universitários, não tinha nenhum que eu tivesse vocação, não tinha nenhum que me atraísse. Mas eu tinha que fazer um curso superior, era a expectativa da família, eu tinha que fazer. Claro, fácil, ser militar é fácil. Aí fiz um concurso preparatório de cadetes, passei e aquilo também não satisfez. Como é que foi a experiência? Foi bem complexo, velho. Primeiro eu percebi que o exército não era nada daquilo que meu pai me dizia. O que ele dizia? Ele dizia que era uma força destinada à proteção do povo brasileiro. Certo. E o que me ensinava era o contrário, eu tinha que ser violento, tinha que não respeitar nada, o povo é desprezível, a massa amorfa é acéfala, tem que ser controlada para não se tornar perigosa. Aí que eu vi que a função daquela força coletiva ali, dentro da sociedade, era controlar a população. Isso era totalmente contrário do que o meu pai falava, não era proteger, era controlar. E aí eu saí do exército. E como eu tinha largado carreiras promissoras, a família de fora me colocou num cursinho muito barato. Não sei se essa forra foi consciente, né? Mas me botaram num cursinho barato. Nesse cursinho barato eu tratei com pessoas que eram egressas do sistema público. Que a família estava fazendo um esforço para pagar pelo menos o cursinho. Você não estava acostumado com esse tipo de convívio até então? E aí eu comecei a ver que os caras eram sabotados na educação. Eles não sabiam nada. E eu deparei com pessoas que não conheciam as fórmulas básicas de mecânica e física. E eu dizia para eles, vocês não estudaram. E eles diziam, não, isso não foi ensinado pra gente. Foi a primeira noção que eu tive da sabotagem do ensino público. Então a gente pode supor que a sua família, querendo te levar para um lado, querendo te impor um lado, acabou te influenciando, não te mostrando uma possibilidade que eles nem estavam pensando. Foi uma consequência, velho, um efeito colateral. Mas eu comecei a perceber, cara, que a estrutura é uma estrutura sacana. Não tem honestidade no que estão me dizendo. E comecei a ver mais fortemente que minha vida estava se encaminhando para a frustração. Porque manter meus privilégios sociais era muito pouco para mim. Não era o motivo de eu estar vivendo. E você diz que se sentiu incômodo dentro de você e pegou a mochila com 19 anos. Até então você sentia esse incômodo e não sabia direito o que era? Você sempre soube? Não, nem na época eu peguei a mochila eu não sabia. Eu fui saber andando, conhecendo o mundo, percebendo nas relações sociais mais lindas que eu vi, uma sabotagem brutal que a sociedade fazia pelas pessoas, onde as pessoas eram mais espontâneas, mais solidárias, mais simples, mais diretas, mais transparentes. Ali onde eu vi as relações sociais mais profundas, o afeto mais real, ali as pessoas não tinham acesso à educação que eu tive. Os caras tinham direito de ter a mesma educação que eu tive. E não tiveram. Eu saí de casa sabendo que não tinha volta. Porque desde que eu saí do exército, velho, eu estava com couro duro, tinha feito guerra na selva, sobrevivência, passei por tortura, por um monte de parada. Então tinha um couro duro e não me assustava mais dormir no chão e acordar debaixo de chuva e demorar para comer, passar um dia sem comer ou coisa parecida. Essas dificuldades já não me assustavam mais. Então todos os feriados,
Eu ia para uma reserva florestal, férias eu pegava carona, viajava um mês de carona, dormindo em qualquer lugar. Sempre sozinho? Já teve... Sozinho ou com um amigo, observando o mundo, né? Aprendendo a fazer uma coisinha ou outra. Mas depois terminava as férias e eu voltava para casa dos meus pais. E voltava a frequentar a faculdade. Fui para a estrada, não era uma coisa que eu nunca tinha ido. Eu tinha ido muitas vezes. Mas eu tinha a minha classe, eu tinha as minhas garantias. Quando eu saí dessa vez, eu sabia que não tinha mais. Eu deixei de ser protegido, deixei de ser o filho do coronel e passei a ser um merda. E a partir desse ângulo de ser um merda, eu comecei a ver uma sociedade muito mais sincera comigo. Ninguém fingia mais. Todo lugar que eu ia, eu era muito bem tratado, porque era o filho do coronel. Quando o desprezo chegou em mim, que eu vi no olhar das pessoas o desprezo, velho, eu senti prazer. Me incomodava ver os meus camaradas humilhados. A outra classe toda ela passou a me evitar. Os amigos trocavam de lado na rua, mano, quando eu estava na minha cidade. Porque assim eu pude ficar livre, mano, para encontrar a realidade que eu queria encontrar. Para entrar em contato com a parte mais bonita da sociedade, que é exatamente a mais sabotada. Qual a parte mais bonita da sociedade? A parte de baixo, velho. A periferia. Por quê? Porque as pessoas são mais unidas, são mais solidárias. Elas conhecem o que é sofrimento, conhecem o que é dificuldade, são capazes de superar coisas incríveis e são mantidos na abjeção completa de informação, de instrução. É que nem o sistema escravagista, é o mesmo sistema. Mantém a massa ignorante. A nossa sociedade tacitamente proíbe a educação de ser educação de verdade. Não seria muito melhor uma sociedade onde o povo tivesse instruído, tivesse em condição de entender o que acontece, onde o povo tivesse informado, tivesse veículos de informação que realmente falassem a verdade, não essas porcarias comerciais que a gente vê, enganando a população deliberadamente, distorcendo a realidade, participando de um monte de falcatrua histórica. Você pega essas televisões comerciais, você tem um histórico de falcatruas descobertas. O Estado foi sequestrado por poderes econômicos e simplesmente proibido de cumprir a sua Constituição. Está lá na Constituição que nenhum brasileiro pode ficar sem ter o que comer. O Estado tem que garantir o que comer. O Estado tem que garantir moradia. O Estado tem que garantir atendimento médico para qualquer brasileiro. Olha o ensino público, velho, é uma farsa. O ensino público foi feito para criar ignorância. O ensino particular foi feito para criar os gerentes da ignorância. Os que vão comandar a peãozada ignorante. E todo mundo está fudido nisso. Então a classe média é programada para comandar a ignorância e sofre uma angústia fodida, porque tem que violar sua consciência o tempo todo. Tem que fazer sacanagem o tempo todo. Com gente que eles são convencidos que é gente inferior, que está acostumada com o sofrimento. Mas isso viola a alma, velho. A razão está no domínio da nossa sociedade, está no patamar de maior importância. Quando, na verdade, esse lugar tinha que ser do sentimento. Se o sentimento tivesse no lugar de maior importância da sociedade, não tinha gente abandonada. É possível acreditar que uma sociedade tão desenvolvida tecnologicamente, em conhecimentos e tudo mais, não tem condição de extirpar a miséria? Acabar com a ignorância? Claro que tem todas as condições. Não acaba porque não quer, porque os dominantes não permitem. O Estado dominado por um punhado de banqueiros e mega empresários não tem permissão de cumprir a sua própria Constituição. É isso que eu ia te perguntar agora. Até que ponto você acha que o dinheiro estabelece as relações? O dinheiro não estabelece nada. Quem estabelece é o dono do dinheiro, é uma pessoa. É gente, velho. É um punhado de parasita social que vive no luxo e na ostentação e mantém a população ignorante para continuar explorando o trabalhador, eliminando os direitos sociais. Olha esse governo que assumiu agora. Está fazendo toda a pauta dos mega empresários e dos banqueiros, velho. Acabando com os direitos sociais para pagar uma dívida que nunca foi investigada, que é uma dívida falcatruesca, mano. Tem um trabalhador dessas dívidas que se chama John Perkins, que é um alto executivo, um economista alto executivo da Maine. Ele escreveu um livro, Confissões de um Assassino Econômico. Porque a partir de uns 30 anos que ele estava trabalhando nesse ramo, ele voltou num país que ele trabalhou, que foi o Equador, e viu a deterioração social que aconteceu nesse país por conta de um trabalho do qual ele fez parte. Isso doeu na consciência dele. John Perkins, ele mesmo denuncia como essas dívidas foram boladas para dominar os estados e submeter eles aos ditames dos bancos pela dívida. Metade do orçamento nacional, velho, é usado para pagar a dívida pública.
E não paga dívida, paga juros e rolamento. A dívida permanece a mesma. Metade do orçamento que devia estar sendo aplicada no desenvolvimento da população está sendo levada para banqueiros. Essa é a grande bolsa banqueira, de quem ninguém fala nada. Você fala da dívida pública, você cometeu heresia. Fala na dívida pública na mídia, eles vão gritar calote, calote, calote. Não, só quer investigar a dívida. Qual foi a origem dela, o que é legal, o que não é legal. Getúlio Vargas fez isso. A dívida caiu para 40% do que estava escrito lá. Não é à toa que ele teve que se matar, porque a pressão em cima dele foi muito grande. Além de direitos trabalhistas e tal. A mesma coisa que estão fazendo na Venezuela, na Bolívia. Lugares que a ONU, a Unesco, o organismo da ONU, que é dominado, declarou isento de analfabetismo. Venezuela, Cuba primeiro. Venezuela, Bolívia, Equador e Nicarágua. Eliminaram o analfabetismo, ou seja, investimento na instrução do povo. Isso não interessa a esse sistema social que a gente vive. A escola tem que ser sucateada, tem que criar ignorância. Não pode instruir, que a ignorância é a base, o alicerce dessa estrutura social que a gente vive, dominada por megas, que ficam ostentando luxo e riqueza numa prova de desumanidade do caralho, e a gente acreditando que tem que vencer na vida, que tem que ser melhor do que os outros, todo mundo jogado com todo mundo. A mentalidade social é criada por eles. A gente tem um senso comum do que é vencer na vida. Existe senso comum. Para você, Eduardo, o que é vencer na vida? Eu não estou disputando, velho. Para mim a vida não é uma disputa, não é uma competição. Isso é uma grande mentira. A vida é feita para a gente viver. O objetivo da vida é viver. Senso comum diz que vencer na vida é dinheiro. O que você pensa disso? Você vai levar dinheiro para onde, meu irmão? A vida acaba. Caixão não tem gaveta? Compadre, a impressão que eu tenho é que, na certa altura da minha vida, me disseram assim: você vai ter que torturar alguma coisa, velho, ou seu corpo ou sua alma. Se você quiser conforto pro seu corpo, você vai ter que torturar a sua alma. Se você quiser satisfazer a sua alma, seu corpo vai ser torturado. Felicidade eu não sei o que é, mano. Eu imagino que felicidade seria eu estar numa sociedade onde eu tenho certeza que não tem nenhum abandonado. Que todo mundo tem suas necessidades básicas supridas. De onde eu estou, acho que felicidade para mim seria isso. Talvez se eu estivesse nessa situação, eu teria uma concepção de felicidade até mais elevada. Mas no momento, para mim, concepção de felicidade é saber que não tem ninguém na rua, não tem ninguém desabrigado, não tem ninguém com fome e não tem ninguém precisando de um médico que não encontre. Quando a gente perceber que aprender é a função da vida, o sofrimento vai deixar de ser tão necessário. Eu olho para trás na minha vida e percebo que eu cresci, eu me fortaleci, eu aprendi, eu me desenvolvi, eu ganhei sabedoria, foi exatamente dos momentos que eu sofri. Quando eu percebi que o sofrimento tem uma função didática, ele perdeu o aspecto dramático. Perdeu aquela coisa de, que desgraça. Não, qualquer sofrimento que vem tem lições. O que eu tenho que aprender com isso? O que eu não enxerguei no caminho para essa dor que eu estou sentindo? Você para refletir, velho, e vai vir na sua cabeça exatamente o que você precisa aprender. Agora, se você cair na vala da lamentação ou da revolta, ficar acusando, porque fulano é isso, fulano é... Você ficou na superfície e não vai aprender o que a dor te trouxe. Vai perder a oportunidade. Dor é a oportunidade de aprendizado. Quando você perceber que a função da vida, da existência, é aprender, você vai se dedicar a isso e o sofrimento vai ganhar um outro patamar de muito menor importância. Ele vai ser muito menos necessário. Porque você vai estar na disposição de aprender. Só que a gente é convencido de que o objetivo da vida é usufruir. Eu não vim aqui para curtir a vida, eu vim aqui para ser curtido pela vida. A minha função é sair daqui melhor do que eu entrei. A gente entrou e vai sair, cara. As pessoas vivem sem pensar que a gente morre. Como se a morte fosse uma desgraça e não uma consequência de nascer. Você nasceu, você vai morrer, é óbvio. Por que a morte é baixa astral? Quando morre uma pessoa que eu gosto, velho, eu agradeço por ela ter vivido, por ter conhecido uma ótima pessoa e desejo a ela boa viagem, até um dia que a gente se reencontre. Eu sinto que não acaba. Talvez eu sinta tristeza se for uma pessoa próxima, eu vou sentir uma saudade. Essa pessoa viajou para um lugar muito distante, velho, mas que daqui a pouco eu vou também. Não falta muito, é a porta de saída. Uma provocação que eu fazia quando eu vendia era perguntar para as pessoas qual é o contrário de morte. Que respondiam vida. Eu dizia, não, morte é só um momento. Um momentinho, um instante da saída. Se ali é a saída, teve uma entrada. O posto de repente saída contrário é nascimento. É entrada, nascimento. Dependendo da cabeça, concepção. Não importa. Mas você entra e você sai. Vida é o espaço que você tem desde a hora que você entra até a hora que você sai. Você entrou aqui nesse meio, você vai viver essa realidade. Está num mundo em mutação permanente. Você está em mutação permanente.
Você vai participar dessa mudança, querendo ou não querendo. Ninguém vai mudar o mundo, que o mundo não precisa de ninguém para mudar. Há pessoas que colaboram na mutação. Há pessoas que fazem tudo para atrapalhar a mutação. Os usufruintes dessa situação barbaresca da sociedade. Esses que não vivem aqui no caos que eles mesmos criam, dominando os políticos, os falsos políticos, passam de avião, vivem atrás de cercas eletrificadas e têm seus exércitos particulares de proteção, vivem em bolhas existenciais. A esses interessa o caos social que a gente vive, a esses interessa os valores que a gente acredita, de querer vencer na vida, de querer ser melhor do que o outro, de pretender uma aceitação nessa sociedade espúria, meu irmão. Eu acho que é vergonhoso. Até eu queria reconhecimento social. Não quero reconhecimento social. Eu não tenho reconhecimento nenhum por essa sociedade. É uma sociedade espúria, que abandona a gente, que mói gente, que desconsidera a vida, dá muito mais valor ao patrimônio do que a vida da pessoa. Veja, a transformação eu estou vendo o tempo todo. E o mundo tende a melhorar. Mesmo e para você tem um ideal, mesmo que seja utópico? Não sei. Mesmo que seja utópico? Eu não conheço perfeição, velho. O que eu vejo é aperfeiçoamento. Eu estou vendo um caminho, não estou vendo a chegada. Eu quero me satisfazer participando nesse momento, nessa caminhada. Na eternidade, a minha vida é um estalinho, velho. Você pega aí a história de milênios. Sempre teve gente trazendo luz para a humanidade obscura. Sempre teve gente trazendo. Você tem algum ídolo, alguém que te inspira? Ou... Tem muita gente que me inspira, mas eu não tenho nenhum ídolo. E geralmente quem te inspira são pessoas... São ideias, artistas, são ideias. O Gandhi, uma coisa que eu posso citar tem um monte, mas eu, na verdade, não me fio em referências, velho. Eu vou vivendo a vida um dia depois do outro e resolvendo as coisas conforme elas vão acontecendo. Eu vi você falar uma vez sobre Sociedade do Medo. Eu queria pedir pra você discorrer um pouco sobre isso. Você não vê como é que as pessoas têm medo, velho? Do quê? O medo é um elemento estratégico, é um paralisante. De todas as coisas. Medo de violência, medo de ser assaltado, e o medo de cair de patamar, medo de ser despedido, medo de ficar sem trabalho, medo de ser discriminado. E essa quantidade medo de ser pobre, medo, essa intensidade de medo, você acha que se deve ao quê? É uma produção cotidiana, velho. Pelo massacre publicitário, massacre midiático publicitário. Existe uma formação ideológica da sociedade e ela é feita pela sabotagem na educação e pelo controle da informação por uma mídia comercial. Você acha que esses são os dois pilares principais? Os dois principais. É claro que os caras dominam tudo, velho. Um governante não é um governante. Ele é um marionete dos eleitores, dos caras que financiaram a campanha dele. Ele é um marionete de grandes poderes econômicos, não de acordo com os interesses do eleitor. O eleitor já foi devidamente idiotizado para que os caras não se deem ao trabalho nem de inventar novas mentiras. A cada eleição você vê eles repetirem as mesmas mentiras. Por quê? Confio na ignorantização da população, que é uma estratégia. Confio na desinformação, que também é uma estratégia muito bem dominada. Olha aí, o espectro das comunicações. O espectro magnético ele é reservado para empresas se comunicarem. Se você tem informação dada por empresários, você vai ter essa informação de acordo com os interesses empresariais. Você não vai ter informação real. Então você acha que a política não é política? Não, é uma farsa. A política é uma farsa. É uma farsa. E a política é o que a gente conversar, a gente trocar ideia, a gente... Política, velho, é tudo que trata da polis. É tudo que se preocupa com o social, com a harmonia social. A gente está numa sociedade altamente desarmônica, altamente violenta, cheia de miséria. E não tem necessidade disso. Tem conhecimento, tem tecnologia, tem produção de alimentos, tem tudo. Por que então que não se extirpa essas mazelas, a miséria, a ignorância, o analfabetismo? Por que não se extirpa isso? Interessa a situação de barbárie social, interessa as pessoas competindo entre si, interessa as pessoas desunidas, porque assim é mais fácil dominar, conduzir as mentalidades com a mídia. É fácil formar valores. Usam psicologia do inconsciente, eles contratam as melhores cabeças, pagam fortunas de você, é um sucesso profissional. Como um advogado que veio se mostrar para mim, dizendo para mim que ele tinha soltado um cara, botado na rua um cara que era assassino confesso de 34 assassinatos, velho. Um jagunço lá do Nordeste. O que você sente, velho, quando você sabe que botou um cara na rua que porque pisaram no pé dele pode matar uma pessoa? Ah não, mas eu sou um profissional. Ele ganhou uma moral no meio jurídico, velho.
Tirou-se o foco de importância da harmonia social. É preciso uma sociedade desarmônica para gerar altos lucros, para gerar situações que me parecem vergonhosas, de ostentação, luxo, desperdício, uma coisa grosseira, espiritualmente grosseira. Enquanto isso mantém a coletividade brigando entre si, todo mundo desunido, todo mundo angustiado, consumindo tonelada de antidepressivo para estar vivendo. É uma felicidade ilusória, isso não é felicidade, isso é ignorância mesmo. Isso não é felicidade, velho. Você vai ver a felicidade dos ignorantes e você vai ver que é uma grosseria só. Você pensa que está ficando em paz, velho? Não. Você está mandando angústia para áreas muito mais profundas de você mesmo. A razão pode ludibriar muita coisa, mas a alma não. Lá nas profundas vai ter as consequências. Nem à toa que essas pessoas tomam antidepressivo. Olha os bem-sucedidos, os empresários bem-sucedidos. Olha para a expressão facial. Você vê que eles não estão bem. O sucesso é muito mais humano, muito mais sentimental do que financeiro. Sucesso é tudo o que sucede, velho. O fracasso é um sucesso. Tudo é sucesso. É o que sucede. Não estou afim de sucesso. Sucesso no sentido de vencer na vida. Eu não estou competindo. A vida para mim não é uma competição. Mas sucesso no sentido de felicidade. É um conto de fadas. Eu tenho que ignorar todo o sofrimento humano que está contemporâneo comigo. Eu tenho que ignorar o trabalho escravo, eu tenho que ignorar a sacanagem da África, eu tenho que ignorar tudo para ser feliz. E você não sente o direito de ser feliz? Não é questão de direito não, velho. Não me interessa. Você não Como é que eu vou ser feliz? feliz num mundo que tem criança abandonada, que tem velhinho abandonado? Como você feliz num mundo desse? Só sendo egoísta, alienado, ignorante. Essas coisas não me interessam. Isso para mim não é felicidade, é ilusão. Não tem felicidade. Aqui não tem felicidade, tem satisfação. Eu estou muito satisfeito, velho, que eu sei que meu trabalho e minha vida no sentido de estar causando reflexão, causando movimento. Tem momentos de prazer. Participando bem nessa mutação. Eu estou no mundo em mutação, velho. Mas a felicidade para você então é coletiva. Eu não sei o que é felicidade. Assim como eu não sei o que é perfeição. Eu sei o que é aperfeiçoamento. Como é que foi a sua relação com a arte desde o início? Primeira vez que você foi apresentado? A arte foi apresentada para mim desde o início da minha vida, desde que eu nasci. Eu trabalhava numa agência de publicidade enorme. Um dia eu